O governo Biden vai ser o antípoda da política externa do Trump. Quando a gente vai falar de política externa americana, isso não tem exatamente a ver com a pergunta, mas eu sempre gosto de fazer esse esclarecimento. A gente tem que estar com o pé muito no chão com relação ao que a gente quer. Porque quando os Estados Unidos é um forte interventor no mundo, as pessoas reclamam. Quando os Estados Unidos, como no caso do governo Trump, deixa de ser um forte interventor no mundo, as pessoas também reclamam. Eu fiz uma live recentemente sobre o livro Notas da Pandemia, do Yuval Harari. E lá no livro ele reclama que os Estados Unidos não assumiu uma posição de liderança no mundo durante a crise da Covid-19. Mas eu fico sempre com essa questão martelando na minha cabeça. O que vocês querem? Vocês querem os Estados Unidos líder do mundo livre e sendo a polícia do mundo? Ou vocês querem os Estados Unidos na sua, não intervindo, cada um com seus problemas e que se resolva? Né? Eu acho que as pessoas precisam sair um pouquinho desse modo esquizofrênico e se decidirem. E, como eu disse, cada um tem direito às suas próprias opiniões, mas abrace uma. Não fica fazendo o que eles chamam lá de flip-flop, né? Quando os Estados Unidos intervêm, reclama e os Estados Unidos deveriam intervir pouco. Quando os Estados Unidos não intervêm, reclama também e diz que os Estados Unidos deveriam intervir muito. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a agenda de política externa do Donald Trump, ela é uma agenda que, do meu ponto de vista, também deveria ser de muito agrado dos libertários. Né? Em 2012, a gente tinha o Ron Paul nas primárias republicanas, e eu acho que o Ron Paul ele fez um papel muito bom, que foi mover a janela de Overton dentro do Partido Republicano para essa possibilidade do Partido Republicano ser menos interventor em política externa, uma abordagem menos neoconservadora e uma abordagem mais paleoconservadora. Então, o Ron Paul abriu essas portas e eu acho que o Donald Trump, dentro desse quesito, então se você avaliar a política externa Trump dentro desse quesito, ela pode ser avaliada como nota 7, nota 8 aí, dentro daquilo, mais uma vez, eu faço análise por critérios realistas, não por critérios ideais. Né, de uma ótica libertária ou paleoconservadora, deveria ser zero intervenção, acabou. Muitos eleitores e simpatizantes do Trump criticaram ele pela intervenção na Síria, pela intervenção no Irã, porque acham que nem isso pode. Talvez eu concorde, talvez não, essa é uma outra questão. Mas o fato é que, tirando isso, Donald Trump é o segundo presidente em tempos recentes, acho que do século 20 e 21, a não iniciar uma guerra. Então isso é de muito... Mais uma vez, se o Partido Democrata voltar ao poder, e o Partido Democrata é extremamente belicista, é influenciado pela ideologia neoconservadora, que é essa de influência dos Estados Unidos mundo afora. Então, um retorno do Biden pode significar, muito provavelmente, um retorno de intervenções americanas mundo afora. Isso é importante de ser demarcado. Basicamente, eu acho que então a política externa do Trump foi muito coerente com aquilo que ele prometeu. Esse é um outro ponto também, né? O Trump prometeu o America First, né? E ele, na medida do possível, dentro dos critérios e das réguas viáveis e não ideais, ele fez isso. Isso é algo que tem que ser reconhecido, tem que ser dado o devido crédito. E ele foi eleito nessa plataforma e ele cumpriu. Se ela é boa, se ela é ruim, vai depender aí do ponto de vista da ótica de cada um. Sobre o acordo, não sei quanto tempo eu tenho ainda, deve ser pouco, mas eu queria falar só sobre o Acordo de Paris muito rapidamente. Eu achei que essa foi uma das melhores jogadas do governo Trump, porque o Acordo de Paris é basicamente 200 países juntos, assinando um documento que só vai ser que o fundamento desse documento é a promessa, eu prometo que eu vou cumprir essas medidas, para em 100 anos reduzir a temperatura do planeta em 0,2 graus Celsius. Não, ninguém vai fiscalizar, ninguém vai impor. Você conta com a boa vontade de 200 países. Tá? Então, assim, e, claro, muito financiamento americano. Então, veja, como que um liberal que quer redução dos impostos pode ser a favor de usar o dinheiro do contribuinte do seu país para financiar energia verde mundo afora. Isso, assim, é um contrassenso liberal em todo sentido. Tá? E o Acordo de Paris prometia isso. Então, a saída do Acordo de Paris foi uma boa, e foi algo também que eu acho que deveria ser do agrado de potenciais eleitores ou simpatizantes liberais ou libertários do Donald Trump. Não foi nota 10, porque eu não acredito em nada nota 10 em termos de política. Talvez tenha sido nota 7, nota 8, o que eu acho que está muito bom e remou na contramão aí da política externa Obama, que foi bombardear à custa do contribuinte americano. Bom, a próxima aqui é a Mariana. Mariana, você tem 5 minutos. Então, o primeiro ponto que eu vou só